Bom dia, a graça seja convosco. Nós estamos começando aí a quinta-feira e vamos conversar um pouco sobre essa graça conosco. Será que nós realmente entendemos o significado e a importância dessa saudação que Paulo usava em suas cartas ou quando estava com um dos seus discípulos? Então, a graça que nós conversamos ontem, que ela é a que nos possibilita andar no nosso propósito com leveza. Entendemos ontem que se Deus nos deu um propósito, Ele também nos deu as ferramentas disponíveis para executar esse propósito. E a graça é a sua principal ferramenta, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, segundo o seu propósito. Então, quando nós entendemos que estamos no centro da vontade de Deus, naquilo que Deus nos criou para fazer, vamos experimentar da graça. Mas a graça, ela tem basicamente dois aspectos que são importantes da gente considerar. Hoje nós vamos considerar a graça sobre o aspecto da salvação. E eu gostaria que você lesse lá comigo, Romanos, no capítulo 5, versículo 18, onde nós vamos ver que a graça ela foi disponibilizada para todos. Assim lá no texto diz, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, através de Adão, o pecado entrou no mundo e todos os homens receberam esse juízo. Mas através do segundo Adão, que é Jesus Cristo, foi nos concedido a graça da justificação para a nossa vida. Então, a vontade de Deus para todos os homens é que todos sejam salvos. E há então uma graça para essa salvação. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, diz que isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, há uma salvação desejada para todos os homens e há também um crescimento em Deus, o pleno conhecimento da verdade. Mas essa graça, ela está disponível, mas ela precisa ser acessada. E como que nós acessamos essa graça? Ela é disponibilizada para quem crê. Afinal, nós entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê, ou seja, há um acesso a ser feito pela fé. Todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então, há uma parte de Deus disponibilizada para todos. Através de Jesus Cristo, a graça foi disponibilizada para todos os homens. Porém, é necessário que se haja uma conexão com Deus através da fé e crer em Jesus Cristo para que tenhamos acesso a essa graça e não pereçamos, mas tenhamos uma vida em favor e graça de Deus. A graça, ela nos transportou para uma outra condição. Efésios 2:5 diz que nós estávamos mortos em nosso delito, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo e que por essa graça nós fomos salvos. Então existe um aspecto da graça para a salvação. Nós somos salvos mediante a graça, não é por obras, não é por nosso mérito, não é pelo aquilo que podemos fazer, mas foi por aquilo que Cristo fez por nós. Somos salvos pela graça como? Mediante a fé. Segundo Efésios 2, agora no versículo 8, diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, é algo que Deus disponibilizou. Não há nada que eu e você possamos fazer para justificar a nossa salvação. Jesus fez, Jesus nos justificou e por essa graça, esse favor, simplesmente porque Deus desejava nos ter de novo, reconciliar conosco, Ele mesmo apaziguou a sua ira, a ira da justiça do pecado,
e colocou a nossa disponibilidade a graça reconhecida através de Cristo Jesus. Mas sabe, querido, nós não teremos acesso a nada que venha do céu, que venha de Deus, a não ser que a gente creia. Essa graça, ela é acessada pela fé. Então, eu quero concluir com você Atos 15:11, onde nós entendemos que cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, diz o texto. Sabe, querido, a graça está disponível e você precisa crer nela. Nós ontem vimos que Jesus andou com favor sobre as águas, enquanto aqueles discípulos faziam esforço remando contra o vento. Há um favor e uma graça de Deus disponível para nós e hoje nós tratamos sobre o aspecto da salvação. Quando somos salvos pela fé, porque cremos em Jesus, herdamos essa graça disponibilizada para todos os homens. E essa graça está disponível para você cumprir o seu propósito, cumprir o seu dia de hoje, cumprir as suas tarefas, as suas metas, chegar a alcançar a sua carreira, contando que não vai ser pela força do seu braço simplesmente, que não vai ser por mérito seu simplesmente, mas quando entendemos que o propósito foi colocado em nosso coração por Deus, temos que acessar essa graça. E como fazemos isso? Esticamos o nosso braço da fé e recebemos aquilo que Deus já disponibilizou para nós. Então a minha oração nesse dia para você é que você reconheça e creia nessa graça disponibilizada para todos os homens e que através da sua fé, através de você crer em Cristo Jesus, você ser transportado para esse reino de graça e favor em Deus. Nós estamos na dispensação da graça e podemos usufruir disso para cumprir o nosso propósito. Eu declaro sobre a sua vida favor e graça, não só para o dia de hoje, mas para o tempo que se decorre, independente das circunstâncias contrárias, independente do vento contrário, que você tenha a graça de Deus disponibilizada em sua vida para o cumprimento do seu propósito. Pai, eu te agradeço e te louvo, Pai, porque o meu irmão que entendeu hoje que essa graça está disponibilizada para todos os homens através de Cristo Jesus, que ele estique o braço da fé dele e acesse essa graça e traga para a sua vida, para usufruir da graça que promove o propósito. E eu creio em nome de Jesus, Pai, que do mesmo modo que essa graça veio para nós através da salvação, onde nada podemos fazer a não ser crer, e é o suficiente, a mesma graça entra em nosso coração através da fé, onde nós vamos crer que temos ela sobre a nossa vida, nos favorecendo para o cumprimento do propósito. Tenha um dia abençoado, cheio de graça, que a graça seja convosco, para que tudo aquilo que Deus colocou no seu coração se cumpra no tempo correto e de uma forma leve, em nome de Jesus. A gente se vê amanhã.